Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Gostaria muito de falar para você de todo o coração, você que vai nos assistir, você vai estar compartilhando, você vai estar visualizando esta transmissão. Esse que eu vos falo, Pastor Angel Silva, estamos aqui para dizer algo para você muito importante, né? Ninguém vai poder destruir uma nação. Ninguém pode destruir uma nação. Principalmente uma nação como o Brasil. A gente vê muitas coisas acontecendo, a gente vê pessoas, né, querendo dominar, pessoas querendo tomar conta de tudo, de todos, né? Mas saiba como está escrito no Salmo, né? Deus não dormita, nem dormita o guarda de Israel, né? E que vela de dia e de noite, né? A sua a sua casa, tá bom? Então, em nome de Jesus, estou aqui para dizer para você de todo o coração, você que é evangélico, você que não é, você que tem a sua religião, você que é crente, que não é, você que já é da Assembleia de Deus há anos, da Mundial há anos, da Igreja Batista há anos, você que é da Deus e Amor há anos, você que há muitos anos professa a fé. Você acha que Deus, na sua infinita misericórdia, pessoas buscando a Ele de todo o coração, vai vir outros perversos, pensamentos malignos, usados pelo cramulhão, vai destruir uma nação? Você acha isso? Eu creio que não, né? Deus, ele fez acontecer algo na vida de pessoas que naquele momento foram escolhidos para servir a mesa, para servir a mesa. Eles não foram escolhidos para pregar, para anunciar o evangelho, eles foram escolhidos para servir a mesa. Eles foram escolhidos para ficar no lugar daqueles que iriam estar servindo a mesa. Então, às vezes Deus escolhe, Deus separa para que as pessoas venham estar servindo a mesa. Então, este acontecimento se deu na vida dos 6 diáconos, né, que foram escolhidos pelo povo de Deus ali, apresentados aos apóstolos, e os apóstolos, né, puseram as mãos deles e eles foram integrados ao ministério. Então, quero dizer para você de todo coração, o Brasil não vai ser tomado por ninguém, tá? O Brasil é um país extraordinário. Graças a Deus que eu nasci no Brasil, que eu sou cearense, né? Sou cearense, estamos aqui com essa cabecinha chata, mas estamos aqui para dizer para você de todo o coração que ninguém vai destruir a nossa nação. Fique tranquilo, porque você sabe quando a pessoa vai dar um salto, né? Eu lembro bem que o salto daquele que ganhou a medalha, Ademar, acho que é Ademar de Barros, né? Uma coisa assim. Ele saltou de uma distância, naquela época tinha que ficar em pé, né? E ele saltou de uma distância e caía em pé, né? Hoje as pessoas saltam, projetam o corpo e caem para fazer até a distância onde der, né? O salto se modernizou. Então, quando a gente corre para dar um salto, né? E consegue atingir aquela distância, é uma marca. Então, o Brasil, né, a gente para dar um pulo e saltar lá em cima, né, a gente tem que dar um impulso. No Brasil está acontecendo isso. O Brasil está indo, baixando para dar um impulso. E quando esse impulso for dado, vamos conseguir alcançar. Glória a Deus. Então, veja bem o que aconteceu. Atos capítulo 6, ó. Atos capítulo 6, a escolha dos 7. Eram 7.
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas, né? Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. A gente precisa do Espírito Santo, precisa de sabedoria para servir a mesa? Mas aqui precisam, preste atenção. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ensino, ao ministério da palavra. Ministério da palavra, ao ensino. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-se estes homens aos apóstolos, que orando puseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Mas aquela atitude fez com que aumentasse mais o número dos discípulos, Aí, cresceu, Também um grande grupo de sacerdotes, obedeciam à fé. Estevão, ele não era para servir à mesa? Ele já estava diante do sinédrio? Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns dos homens para que os dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram, o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Ei, a obra cresceu e aqueles homens não estavam mais servindo à mesa, estavam servindo, era o Espírito Santo sendo direcionado por Deus à pregação da palavra, a anunciar o Evangelho. E as pessoas criam, as pessoas acreditavam, os sinais aconteciam, as bênçãos vinham. Então, quando nós estamos com o coração disposto, as bênçãos do Senhor nos alcançam para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. Aí ele teve defesa, viu? Estevão teve defesa. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso é fato? É assim? Isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morrer em Harã.
né? E lhe disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, né, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora estáis morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em toda a terra estrangeira, onde saíram, que seriam escravos e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação a qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. E assim Abraão gerou Isaque. E o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, né, os patriarcas invejosos, né, de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe, porém, graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais não acharam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez José fez reconhecer pelos seus irmãos. E Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. José, junto com Jacó, os filhos de Jacó, né, juntos, toda a família deram 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu. Ele também, né, e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e posto no túmulo que Abraão a tinha comprado. Aos filhos de Hamor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo, né, o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e tornou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivesse. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó recolheu-o, né, e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Glória a Deus. Quando completou 40 anos, Moisés completou 40 anos, teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu à defesa dele e vingou, né, o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus iria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés, aproximando-se de um que brigava, né, e procurou reconciliá-lo à paz, dizendo: homens, vocês não são irmãos? Por que estão se maltratando? Né? Tudo bem.
Disse ao outro, né? Disse um ao outro. Mas o que mas o que agredia ao seu próximo, repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E assim seguiu o relato de Estevão, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que tudo pode mudar, tudo pode mudar. Moisés saiu dali, ele já estava com 40 anos. Poxa, 40 anos? 40 anos. E Deus, pela sua misericórdia, fez com que ele viesse a ser o libertador daquele povo. Mas foi fácil? Não foi fácil. Ele teve que ir lá, insistir, falar com o faraó, né? Ver o seu irmão, ver a sua mãe que o criou, ver aquelas pessoas, se encontrar com eles, né? Ele já não tinha mais as vestes, ele não tinha mais as regalias, ele não era mais tratado como o príncipe, mas ele era o príncipe, o filho que foi cuidado pela filha de Faraó. Amém? Então Moisés foi aquele que libertou o povo de Israel. Mas hoje em dia as pessoas ainda precisam de ser libertas. Como assim, pastor? De ser libertas. Gente, para a pessoa deixar de fumar, ela tem que se libertar, ela tem que deixar, olha, para a pessoa parar de beber, para a pessoa parar de prostituir, mentir, roubar, ela precisa se libertar. O Espírito Santo pode fazer isso, porque Ele está aqui na terra, Ele está aqui. Jesus prometeu: eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Então Deus usou Estevão, Deus usou Filipe, e aqueles outros que não têm relato na Bíblia também foram usados. Eu creio assim. Mas Deus fez com que viesse a ser conhecida a história de Estevão e a história de Filipe. Amém? Então você que está aí, deixa Deus, né, fazer com que a sua história seja reconhecida. Fazer com que a sua vida seja reconhecida através do Espírito Santo, tá bom? Através do poder de Deus, através da unção do Espírito Santo. Não estou pregando para você sobre igreja, né? Eu sou pastor da Igreja Mundial, estou como pastor da Igreja Mundial, né? Mas, pelo fato de eu ser o pastor da Igreja Mundial, eu quero dizer para você, aonde você estiver, procura Jesus, procura o poder de Deus, procura buscar a palavra do Senhor. Procura sim. Você que está aqui em Pedra Branca, nós estamos aqui, né? Evangelizando, falando de Jesus, estamos pregando a palavra, estamos orando em pessoas, estamos recebendo pessoas, as pessoas estão chegando, né? As pessoas estão vindo, Deus está trazendo e vai trazer muito mais, porque o Espírito Santo é que vai trazê-las. Nós vamos convidar, nós vamos entregar um folheto, nós vamos falar de Jesus, mas Deus é que traz, Deus é que vai trazer, né? E quando Filipe foi, né, Estevão, digo melhor, quando Estevão foi, terminou todo esse relato, o que foi que fizeram com ele? O mataram, o tiraram a vida. E Estevão não fez com que aquele mal que eles fizeram com Estevão fosse imputado na vida deles. Deus disse, né? Deus recebeu Estevão e fez com que continuasse o evangelho. A morte de Estevão não parou o evangelho. A morte de Estevão, pelo contrário, fez fervilhar a obra de Deus. Então será assim. Nós estamos nos preparando aqui para o dia 19, estamos em uma grande concentração. Eu estarei levando o meu azeite, estarei levando as toalhinhas para o apóstolo estar consagrando, apresentando a Deus, para que chegar, entregar a todas as pessoas e grandes milagres, grandes bênçãos estará acontecendo. Quem for ungido com azeite, né,
estará recebendo milagre. Eu vou distribuir o azeite para as pessoas, vou levar garrafinha de azeite, vou consagrar, vou levar as toalhinhas de rosto, né? Vou levar, né? Vai ser consagrado e a gente vai trazer e vai entregar para as pessoas. Nós vamos entregar aos doentes, aos necessitados, aos aflitos. Nós vamos entregar às pessoas. Aquele que tem a fé, ele vai usar e o milagre vai acontecer. Nós estaremos visitando, né, aqui na cidade todos os sítios, todas as localidades, né? A partir deste mês de junho, né? Nós estaremos nos preparando para a concentração e a partir do mês de junho nós estaremos fazendo visitas em todos os sítios aqui da cidade de Pedra Branca. Nós estaremos indo até a cidade de Senador Pompeu. Nós estaremos fazendo visita lá na cidade de Senador Pompeu, né? E se possível for, nós estaremos lá fazendo o culto em nome de Jesus, né? Para entregar também a toalhinha às pessoas, né? O azeite às pessoas, e Deus vai fazer maravilhas, tá bom? Em nome de Jesus, eu não tenho transporte, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. E Deus vai nos dar este recurso e a gente vai estar visitando a todos os irmãos, tá bom? Povo de Senador Pompeu, povo dos sítios, das localidades, povo de Mineirolândia, povo que rodeia aqui a circunvizinhança da cidade de Pedra Branca. Nós estaremos fazendo este trabalho especial, este trabalho que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus, tá bom? E a obra vai crescer, não vai parar. Pelo contrário, vai crescer, Deus será glorificado, tá bom? Fique ciente de que, meu irmão, a obra não para não, a obra não para. Você pensa que a obra para? Eu também não vou ficar na igreja esperando as pessoas chegar. Não, a gente vai até lá. Não tem problema, a gente vai até lá. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus nos dará esse recurso. Deus nos dará essa condição. Pode ter certeza. Deus vai enviar os irmãos. Deus vai enviar aqueles que querem fazer a obra. Deus vai enviar. Tenho certeza disso. Pode ter certeza. Tá bom? A palavra de Deus, o poder de Deus não está limitado a nada, a nenhuma circunstância, tá bom? Não está. Pedra Branca, todos os sítios, Mineirolândia, Senador Pompeu, né? Se der a gente vai até em Mombaça, mas eu tenho certeza que nós estaremos chegando até Senador Pompeu, em nome de Jesus. Povo de Senador Pompeu, povo dos sítios, povo da Mineirolândia, pode ter certeza que a obra não para, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, agradeço ao Senhor por esta oportunidade neste canal, Senhor, nesta ferramenta que o Senhor assim nos entregou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça este final de mês ser extraordinário. Abençoa todos os irmãos de Pedra Branca, de todos os sítios, de Mineirolândia, povo, Senhor, do Senador Pompeu, dessa cidade que nós vamos visitar em nome de Jesus, e o Senhor vai fazer a obra, meu Pai. Depois da concentração, nós estaremos trazendo o azeite e as toalhinhas, Senhor, para entregar a todas as pessoas. Eu determino e creio no milagre e na bênção do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.